Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que esteja. Continuando nossas mensagens sobre a importância da oração e se Deus realmente necessita que nós oremos para que sejam realizadas as coisas, o seu projeto, os seus sonhos e os nossos sonhos neste mundo. Nós vamos falar agora acerca do profeta Daniel. A palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 13, está escrito: Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel está dizendo que por isso o quê? Nós vamos olhar e vamos analisar. Que isso é esse? O que fez Daniel vestir de pano, de saco e de cinza em jejum e buscar a Deus em oração? Se nós analisarmos no versículo anterior a esse, ao 3, abrindo a nossa Bíblia lá na versão da Bíblia Thompson, no primeiro ano, versículo 2 do capítulo 9, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de se transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto, versículo 13, ao Senhor Deus para o buscar em oração e rogos, com jejuns, pano de saco e cinza. Versículo 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, precedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel. Aqui nós estamos até o versículo 7. Nós vemos então que Daniel leu, lá no versículo fala, que ele notou que a profecia que Deus havia usado Jeremias para proferir aquela nação de Israel que estava contra a palavra de Deus, se prostituindo, porque aqui a Bíblia não chama de prostituição só a conjunção carnal entre corpos físicos, mas também de prostituição os princípios. Então a nação de Israel havia se prostituído com outros deuses, havia prostituído o princípio. Qual o princípio? De ter Deus como seu único salvador, como seu verdadeiro esposo. Tanto é que nós podemos ver várias analogias relacionadas a isso, em especial até no livro de Oséias, Mas voltando aqui agora para Daniel, ele estuda a palavra e por estudar a palavra ele percebeu que já havia passado tempo para cumprir a promessa e que acabou, não tem mais que ficar no cativeiro, mas eles estavam no cativeiro. Então nós vemos duas coisas aqui importantes: um homem de oração, um homem que estuda as escrituras, o que muitas vezes as pessoas deixam de fazer hoje em dia. E pasme, irmão, não é muito, muito triste ver que muitas pessoas, além de não estudar, tem um sentimento de baixa estima por aquela pessoa que estuda muitas vezes, ou prefere escutar as escrituras de outra pessoa, o que é pior. A gente precisa estudar as escrituras. Daniel, estudando as escrituras, ao estudá-la, ele percebeu que ele estava num cativeiro que já havia acabado. Mas espera aí, pastora, se o cativeiro acabou, por que eles ainda continuavam lá? Aí nós vamos entrar aqui. Deus precisa do homem para orar? Deus precisa da intercessão humana? Lá na palavra do Senhor, deixa eu verificar aqui a passagem bíblica, para não ficar somente em minhas palavras, fica em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30 e 31. A palavra do Senhor diz o seguinte: Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramei a minha ira sobre eles e a consumi com meu grande furor. Porque a palavra do Senhor fala que ele, nessa passagem de Ezequiel, ele procurou alguém para orar, para se colocar na brecha, mas ninguém teve misericórdia, ninguém se colocou na brecha. Os intercessores, nós, como agentes de intercessão,
quando formos orar, nós temos que orar por todos, quer nós gostamos dessa pessoa ou não, quer seja homossexual ou não, quer seja adúltero ou adúltera ou não, drogado ou drogada ou não, pedófilo ou pedófilo ou não, prostituta, estuprador, ladrão. Infelizmente são coisas que, ao falar, até eu sinto repulsa de alguma dessas coisas. Eu tenho pavor de estuprador e pedófilo. E, infelizmente, eu tenho que vestir o sangue de Jesus e orar por eles. E eu tenho pavor por todos eles. A Quênia humana gostaria de pegar cada um deles e torrar eles no inferno. Mas a Quênia humana tem que se sujeitar à palavra do Eterno. A Quênia humana precisa se sujeitar à palavra do Todo-Poderoso e não do que ela acredita. A Bíblia fala, já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você, ao verificar que está acontecendo algo que você não gosta, igual eu vi essa semana e fiquei entristeci muito meu coração. Movimento tal vai estar na cidade tal, e esse movimento tal, e ore contra o movimento. Eu também sou contra o movimento, mas as pessoas deste movimento são pessoas que Cristo morreu por elas. Então Deus está procurando gente que se bote na brecha para orar, apesar de você não gostar. Você não gosta do presidente da República, vai ter que orar por ele. Você não gosta, desculpe aqui a expressão, do vermelhinho lá do PT, você vai ter que orar por ele. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta a fazer assim. Você é cristão ou não? Porque se for, todos os nossos desejos, nossas vontades têm que estar crucificado com Jesus Cristo na cruz. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir ter transparência, serenidade mental para estudar as Escrituras e ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Daniel, lendo as Escrituras, ele conseguiu perceber que o tempo do cativeiro passou. Ou seja, eu estou no cativeiro, mas eu deveria estar livre. Então, muitas vezes você está preso no cativeiro, irmão, porque o que você está fazendo? Está lendo as Escrituras para descobrir que passou da hora de sair do cativeiro? Ou você está olhando, transferindo responsabilidade das suas escolhas? Ou você está olhando para a janela alheia? Ou você está preocupada com a sua angústia que é tremenda, com a sua tristeza que é demais? Queridos, por isso a Bíblia fala para nós crucificarmos as nossas vontades com Cristo, porque muitas vezes a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, eles nos impede de enxergar a verdade que Deus tem para nós. Se Daniel tivesse aqui parado, preocupado com Nabucodonosor, seu vilãozão, o mauzão que arrastou a nação de Israel inteira para a Babilônia, vamos agora orar e vamos botar um homem de Deus no lugar de Nabucodonosor. Se ele tivesse feito isso, ele tinha perdido tempo. E eu quero aqui, minhas queridas e minhas queridas, que vocês entendam. Não estou falando de política. Eu estou falando dessa ideia exacerbada que muitas vezes alguns cristãos estão tendo, que acredita que o poder do voto ele é hiper super importante, mas ele não supera a vontade de Deus. Ninguém vai evitar o apocalipse cristão, ninguém. Nós temos que orar para que o Senhor possa nos encontrar aqui nessa terra, servindo-o, para que nós possamos chegar no céu. Daniel, em momento algum, você vê Daniel orando para Deus tirar Nabucodonosor e colocar qualquer uma outra pessoa que ele acredite estar na vontade de Deus. Por quê? Porque se Deus quiser você numa posição, você não precisa orar para tê-la. Ele vai te colocar. Os irmãos de José fizeram de tudo para que José não assumisse a posição que Deus colocou ele lá como governador do Egito. E o que Deus fez, irmão? Transformou todas as coisas equivocadas que os irmãos de José fizeram para tirar ele de lá. Deus transformou em bênção e José foi parar exatamente com toda a tribulação no governo do Egito. No governo do Egito. E a gente não vê lugar nenhum irmão orando para ele estar no governo do Egito para eles não passar fome. O que eu quero dizer com isso? Que você não se preocupe com política de forma nenhuma. Eu quero que você se preocupe, mas se preocupe sabendo que a decisão final está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem controla a nossa vida é Deus. Nós temos nossa função, é estudar as Escrituras, obedecer a palavra de Deus. Ok? Vamos orar sim para os nossos políticos, vamos tentar fazer a política da melhor forma possível, mas não coloque Deus, desculpa a expressão, nessa palhaçada. Me perdoa, irmãos que não gostem. Me perdoe
aqueles que se sentirem porventura ofendidos com essa palavra. Não façam isso. Porque às vezes você gosta do candidato X ou Y e você sai da graça desejando coisas ruins para o próximo. Desejar coisa ruim para o próximo, irmão, não importa se esse próximo, por exemplo, é um dos maiores estupradores do mundo. Se você desejar alguma coisa ruim, você está plantando uma semente ruim e você vai colher. É isso que eu tento evitar no meio do povo de Deus. É não plantar semente ruim, não fazer colheita ruim. Nós vamos colher, irmãos, não se iluda. Daniel olhou aqui, irmão, e nós temos uma liberdade que o Senhor Deus nos deu, que quando Daniel percebeu que o cativeiro já havia acabado, mas que eles continuavam presos lá no cativeiro, lá na Babilônia, irmão, o cativeiro acabou. Mas por que todos eles estão na Babilônia? Por que não ler as escrituras? Quem foi ler as escrituras? Foi Daniel. E quando ele leu, o que ele fez? Ele falou o seguinte: por causa disso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas. Ou seja, quando ele viu que o cativeiro acabou e ele permanecia preso no cativeiro, irmão, ele não foi fazer revolução, não. Ele não chamou o irmão da esquina A, B, C e D e falou: irmão, vou fazer revolução, não. Ele falou: vou orar e vou perguntar ao Eterno o que eu tenho que fazer. E como eu vou chegar no Eterno, mesmo sabendo que acabou o cativeiro e a função do Senhor agora é nos libertar? Eu vou chegar com humildade. O que ele fez, irmão? Ele vestiu de pano, de saco e cinza, que isso era um sinal de humilhação em Israel na época. E ele se colocou de jejum por 21 dias. Porque eu vejo muita gente fazendo campanha erroneamente de 21 dias para ganhar carro, casa, marido e N coisas. Daniel jejuou, orou por 21 dias, pedindo pecado, ele pedindo perdão pelo pecado da nação, porque ele fala nós, ele se inclui, ele não se acha santo, ele não vai orar. Se ele tivesse que ir orando por movimento LGBT, ele não se incluiria santo, aquele povo maldito, nada. Homem e mulher de Deus não profere palavra de maldição em cima das pessoas que eles estão intercedendo, porque tem que interceder com amor. Daniel orou e jejuou por 21 dias. Foi porque ele estava preso no cativeiro, o cativeiro já tinha passado, mas eles ainda estavam lá amarrados. Foi por isso que ele orou, foi por resposta de Deus. Ele não orou para pegar carro, ele não orou para pegar casa, ele não orou para casar, não. Ah, pastor, então você é contra? Não sou, irmão. Só que eu fico triste no meu coração quando você pega 21 dias para fazer campanha e não pega o teor do motivo, da intenção real que levou Daniel a orar 21 dias. A intenção foi a liberdade da nação de Israel, a liberdade de todos, quer seja santos ou não. Ele orou pela liberdade de todos. E se você for verificar aqui, até o versículo 7 que eu li, se você continuar lendo as escrituras no capítulo 9 do profeta Daniel, você vai verificar que o tempo todo ele não pediu só a liberdade dele, pediu a liberdade do povo. Em momento nenhum você vê a singularidade do profeta, você vê ele como plural aqui. Ele se anulou ao pedir perdão para todos? Não, ele se compadeceu de todos, ainda que nem todos tivessem a vida de consagração e separação que ele tinha. Ele sabia disso, irmão. Mas o profeta, irmão, ele é uma tipificação de Deus e do povo. Agora Daniel está diante do Senhor, pedindo resposta do Senhor. Senhor, o cativeiro já acabou, segundo o que o Senhor falou para o profeta Jeremias. Nós não temos mais obrigação de estar aqui. Então, o que nos impede de sair aqui? Aí Deus manda a resposta pelo anjo Gabriel. Quando manda a resposta, irmão, o diabo tenta prender Gabriel ao ponto dele ter que chamar o arcanjo Miguel. E veja que Daniel estava orando por carro, irmão? Daniel estava orando por casa? Não, ele estava orando pela nação, por todos, santos e não santos, pecadores e não pecadores, quem jejuava e quem não jejuava. E o diabo fez o quê? Peraí, ele está orando pela libertação do povo. Então o que eu vou fazer? Vou reter a resposta, porque eu não quero que o povo seja liberto, eu quero que o povo seja cativo. Por isso que lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, a palavra do Senhor, usando o profeta Oséias, fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Daniel teve a sua resposta liberada desde o primeiro dia, porque agradou o coração de Deus. Mas ele não recebeu, por quê? Porque o inimigo se levantou, porque era para libertar todo mundo. Era para libertar a nação inteira da Babilônia. Então, quando
Nós nos levantamos para orar para um desviado, quando nós levantamos para orar para uma pessoa que não conhece a palavra, quando nós oramos para o movimento LGBT, quando nós oramos para o movimento feminista e radical, que se chama, aí nem vou falar o nome, né? É óbvio que Satanás vai se levantar. Tem crente achando que tem que cantar música de niná pro diabo. Irmão, não tem que cantar música. Nós não estamos aqui para cantar música de niná para Satanás, não, irmão. Quando você meter a porta meter o pé na porta do inferno para tirar uma alma de lá, seja seu filho, seja filho de quem para que você está intercedendo, você está achando que o diabo vai ficar de braço cruzado esperando você arrebentar o inferno, tirar de lá a alma que ele ganhou e vai ficar por isso mesmo? Não vai. Então, irmão, a gente tem que ser prudente, a gente tem que vigiar, porque a Bíblia fala vigiai e orai. Não é orar e vigiar, não. Então a gente tem que vigiar todas as nossas ações, todas as nossas palavras. Sabe por quê, irmãos? Enquanto a gente estiver na terra, nós somos sujeitos ao pecado. Eu não sou santa, eu sou santificada pelo sangue de Jesus. Você não é santo, deixa eu te falar isso pra você. Você é santificado pelo sangue de Jesus. Uma hora ou outra, eu e você vamos ter uma atitude que não corrobora com a palavra. E se nós não tivermos coberto pelo sangue de Jesus, se nós não tivermos a sombra da cruz, se nós não tivermos a sombra da misericórdia do Senhor, se nós não estivermos andando conforme Jesus Cristo andou, o diabo vai entrar nessa brecha e vai agir na nossa vida. Ah, mas o diabo não entra na minha vida porque eu sou mulher. Gente, nós estamos falando aqui sério da palavra de Deus. A gente não está falando de lacração de crente que acha que é super-homem e mulher maravilha. Nós temos aí o exemplo de Balaão. Balaão tentou amaldiçoar o povo, verdadeiramente não conseguiu, mas ele sabia que se ele desviasse o povo das escrituras, se ele fizesse com que o povo desviasse da palavra de Deus, ele poderia amaldiçoar o povo. Então, meu querido, minha querida, se você está fazendo coisas que contraria a palavra de Deus e você apoia isso, sabe que é meu amigo, é meu fulano, querido, você afastou da palavra, abriu um portão pro diabo entrar. O portão que o diabo abriu, você acha que ele vai ficar lá olhando assim, a Kenny abriu um portão, será que eu entro, será que eu não entro? Não, ele vai entrar, ele é atrevido, ele vai entrar 100% e a 1000 por hora. Então, somos codependentes um do outro, e Daniel sabia disso. Daniel sabia disso. Eu sou codependente de você, você é codependente de mim. Ah, mas eu sou dependente unicamente exclusivo de Cristo. Querido, se você fosse unicamente dependente exclusivo de Cristo, Deus não tinha falado, procurei alguém para colocar na brecha e não achei. Era suficiente. Ah, eu estou anulando o poder de Deus? De forma nenhuma. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, irmão, que Ele nos fez. E ele decretou que a única forma de poder agir, intervir na vida do homem, é através do próprio homem. É por isso que ele falou, eu procuro alguém para colocar na brecha. E quando Daniel, lendo as escrituras, o que Daniel fez? Se colocou na brecha. É por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, para reconhecer as escrituras e nos colocarmos na brecha, para cumprir a vontade do Senhor. Né? Diferentemente do caso de Elias, né? Que no versículo, nenhum do versículo do profeta Daniel diz especificamente que Israel foi restaurada por causa das orações de Daniel. Ou seja, Deus respondeu a Daniel, mas você não vê o livro do profeta Daniel falando assim, olha, restaurou-se a nação inteira. Não, lá com Elias no Monte Carmelo, ou quando choveu, a nação inteira estava ligada. Aqui com Daniel não, era uma oração solitária, era só ele e Deus, né? Contudo, a ênfase das orações de Daniel, isto está claramente sugerido. Ou seja, qual que era a ênfase? Eu quero, Senhor, resposta. Por que nós ainda estamos no cativeiro da Babilônia? Não é isso? Aí continuando, a batalha nos ares, ou seja, entre o arcanjo e a força das trevas, era para que Daniel não tivesse essa resposta. Não era para que Daniel casasse ou coisa. Até porque, irmãos, Daniel estava na Babilônia, Deus honrou ele tanto, mas tanto que ele prosperou no vale da angústia dele. Ele prosperou na cadeia, porque a Babilônia não era lar do Daniel, era cadeia, era prisão, né? Suas palavras foram ouvidas, foi o que Gabriel falou para ele, desde o dia que você se dispôs a orar. Então, eu e você, todas as vezes que nós nos dispomos a orar, Deus já escutou a nossa oração. Ele não precisa de mais. Qual que é o problema? Nós precisamos resistir. A palavra de Deus fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu me recordo agora o versículo. Mas diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Daniel resistiu. Por quê?
por ele? Não, pela liberdade de todos da nação de Israel. Não é necessário perguntar quantas promessas de Deus não têm sido alcançadas, porque nós nos encontramos envolvidos de fato com as nossas orações. Porque muitas vezes a gente julga. Eu ouvi uma certa vez, uma irmã, eu não gosto muito de mulheres de Deus e homens de Deus, quando estão começando a amadurecer, Deus mostrar visões particulares e ela colocar como se essa visão particular fosse para o coletivo. Nós temos que orar sobre isso. Às vezes a visão ela é individual e não para o coletivo. A pessoa orou e tinha um indivíduo que pedia sempre oração para ela. E de noite Deus mostrou que essa pessoa estava nas costas dela. Então, essa intercessora passou a pregar que nós não intercedêssemos mais para ninguém, porque as pessoas estavam escoradas em nós. Veja, uma profecia particular, individual. Agora, a nossa querida irmã, que não tem maturidade, provavelmente não tem maturidade de conhecimento das Escrituras, estava transformando em um dogma, em uma doutrina para a congregação toda. Por que, irmão, que eu estou falando isso que a profecia era particular? Porque Deus falou, eu estou procurando alguém para colocar na brecha. Nenhuma profecia vai contra a palavra de Deus. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Nenhuma profecia contradiz a palavra de Deus. Se contradizer a palavra de Deus, 100% de certeza que não veio da parte do Senhor, né? Porque Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem para se arrepender. Ele não fala para você, ops, você está salvo, ops, você deixou de estar salvo. Deus não faz isso. Quando Daniel leu as Escrituras e percebeu que havia passado o tempo do cativeiro, ele também percebeu algo evidente. Era necessário interceder para que aquilo acontecesse, para que ele falasse assim, ó, Senhor, a profecia se cumpriu, agora nós precisamos ser libertos. Né? Ele sabia que ele precisava conversar com Deus a esse respeito. Quando chegou o tempo do cumprimento da profecia e ela não se cumpriu, ele foi até o Senhor em jejum, humilhação e oração. Deus buscou um homem cujo coração estava voltado para esse tipo de intercessão. Te faço uma pergunta, você, estamos voltados com o nosso coração verdadeiramente para esse tipo de intercessão e nos colocarmos na brecha quando o Senhor precisar de mim e de você? Eu espero sinceramente que tanto eu como você estejamos preparados para isso, porque não é fácil. Um homem foi chamado para tomar posse dessa decisão sobre a terra através da intercessão e da fé. E esse homem tem um nome, Daniel. Certo? Então lembra, essa passagem das Escrituras que diz, procurei um homem, alguém entre a humanidade que erguesse o muro e pudesse colocar na brecha diante de mim, e eu não achei. Que nós não venhamos ser a pessoa que Deus não venha nos encontrar quando Ele precisar de nós. As implicações desse versículo, irmãos, são aterradoras. Você já pensou que nós, cristãos, somos o sal e a luz dessa terra? Deus vai agir nesse mundo pela nossa intervenção. Se nós pararmos o fluxo da vontade de Deus na nossa vida para discutir políticas, se nós pararmos o fluxo da nossa vida para discutir coisas que não vêm da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que as vãs discussões, ela não serve para nada, porque ela é vã. Nós temos que cumprir a vontade de Deus. Se Deus te mandou, você tem 100% de certeza que Deus mandou você fazer isso, porque você orou, porque você jejuou, porque corrobora com as Escrituras, peita, vai em frente mesmo. Mas se Deus não fez isso, não corrobora com as Escrituras, continue orando. Continue orando, esperando a resposta de Deus, porque foi isso que Daniel fez. A santidade, a integridade e a verdade de Deus impede Deus de simplesmente desculpar o pecado. Se eu e você pecarmos, nós podemos ser a mulher do jejum da oração. Nosso joelho pode estar assim, ó, calejado de tanto orar. Pecou, Deus é íntegro. Ele vai precisar cobrar o pecado, ele vai usar alguém para falar conosco, porque a Bíblia fala assim, olha, que não aconteceu coisa boa ou ruim na terra que Deus não tenha revelado aos seus profetas. Então, vamos ficar atentos, irmãos, vamos ficar atentos, porque Deus cobra o pecado não é só de quem está no mundo, não, é nós também. É nós também. O pecado tem que ser castigado e não o pecador. Ah, mas pastora, como é que eu vou castigar o pecado sem castigar o pecador? Isso não me incumbe pensar. Não incumbe você pensar. Por quê? Porque essa não é uma função minha. Essa não é uma função sua. Essa é uma função do Eterno na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ajudado e auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, por outro lado, Deus, ele não é apenas santo, mas também ele é amor. E o seu amor sempre deseja redimir, restaurar e demonstrar misericórdia.
misericórdia. A Bíblia fala que juízo e justiça é a base do trono de Deus, mas a misericórdia vai na frente. Tem cristão, irmão, que a base dele é julgamento, que vai na frente dele, irmão, é julgamento. Você está tomando o lugar de Jesus. A Bíblia fala que só existe um legislador e um juiz, Jesus Cristo justo. Quando você julga e sentencia, você está assumindo o lugar de Jesus. Ora, assumir o lugar de Jesus, você está em pecado. Estando em pecado, você está se igualando a esse pecador que você está julgando. Então, a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, aquilo que você não quer que o outro faça com você, não faça com o outro. E disso depende a lei e os profetas. Ou seja, quando eu não faço com o outro aquilo que eu não quero que faça comigo, eu já cumpri a lei e toda a profecia. Isso é profundidade do poder dessa palavra. Okay? As escrituras nos dizem que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque na hora de interceder pelo ímpio, a gente não tem esse sentimento que o Senhor nos deu, que o Senhor tem. Nós devemos ter o nosso caráter, as nossas atitudes moldadas no Senhor. Aí você vai falar assim, nossa pastora, que palavra dura, é difícil demais. Eu tenho plena convicção que é complicado, irmãos. Plena convicção que é difícil. Sabe por quê? Todos os dias eu quebro a maldição da carne em mim. Todos os dias eu tenho que quebrar a minha carne gritando contra a palavra de Deus. Não é um dia, não é 2 dias, nem 3 dias. Às vezes eu tenho uma trégua da carne não gritar contra a palavra de Deus. E eu tô falando isso pra você porque eu vivo em pecado? Não, porque aquela vontade de castigar o outro. Eu falei aqui no início da gravação. Quando eu ouço falar de pedófilo e estuprador, eu tenho vontade de castigar. Nem vou dizer pra você como que eu gostaria. Mas isso é a natureza pecaminosa, humana, cravada lá junto com Satanás. Eu não nasci pra ser serva de Satanás. Eu sou serva do Criador. Se vai cravar, vai me humilhar, porque eu acredito uma coisa, mas o Senhor me mandou fazer outra, eu vou obedecer o Senhor. Jesus, quando ele falou assim, olha, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque a dor da gente, vendo mal feita, injustiça, e ter que fazer aquilo que Deus mandou, e muitas vezes, 99,99% das vezes que Deus nos manda fazer uma coisa, vai contrariar a nossa vontade, vai contrariar a nossa carne. Fique na vontade do Senhor. Fique na vontade do Eterno. A passagem está dizendo claramente, ao mesmo tempo que a justiça de Deus, ela exige julgamento, ela exige amor e perdão. Então, enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos ao arrependimento. Enquanto nós tivermos a oportunidade do arrependimento, nós temos que julgar a pessoa com os olhos do amor, com os olhos do amor de Deus, com os olhos do perdão de Deus. A oração do Pai Nosso que fala o seguinte perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aquele que não está perdoado. Irmão, isso é uma sentença para quem faz isso. Senhor, que o Senhor perdoa os meus pecados como eu perdoo aquele que eu tenho me perdoado. Gente, isso é uma sentença. Se você olha para aquele amigo seu, aquele irmão que está lá no mundo, na homoafetividade que você não gosta, aquela mulher que está prostituindo que você não gosta, Deus vai olhar para você da mesma forma. Com a mesma intensidade que você julgar, que eu julgar, nós seremos julgados. Isso é grave, muito, muito grave, irmão. Por isso que a necessidade de nós olharmos para as escrituras, irmão, e olhar primeiro para o espelho, antes de olhar para a vida de outrem. Eu não gosto das implicações que esse versículo traz, a responsabilidade que ele coloca nas minhas costas, quando diz, eu procurei alguém na brecha. Deus fala lá em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30 e 31. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Deus está esperando eu e você para não destruir a terra. Então eu vou votar no político X ou B. Não é isso não, irmão. Não foi isso que Daniel fez. Não é esses exemplos que nós temos na palavra de Deus. Amém? Vamos continuar aqui então. Como eu havia dito para vocês, eu não gosto da responsabilidade desse versículo. Não gosto de pensar nas consequências que Deus vai fazer com o mundo se eu não orar. Por quê? Porque a responsabilidade é minha e ela dói. Dói muito. As consequências que Deus limitou a Ele mesmo até a altura de nós mortais. Porque Deus ele é soberano, Ele é eterno, mas Ele limitou essas coisas para nós. Mas à luz desses e de outros versículos, como também pela condição do mundo, não posso chegar a outra conclusão. Qual conclusão? Que Deus precisa de mim e de você para agir na terra. Repetindo, Ele precisa porque Ele não tem poder?
Não, porque ele condicionou ao homem ajudar ao homem. Jesus Cristo encarnou, foi 100% homem para provar essa verdadeira afirmativa. Amém? Nós devemos entender que o nosso Deus soberano, por suas próprias razões, ele tem designado neste mundo, tá? De modo que muitas coisas que realmente tem que acontecer aqui, que seja feita a vontade de Deus, precisa ser por meio da nossa intercessão. Ele tornou dependente aqui no mundo, as ações deste mundo, de nós seres humanos. Ele permite que os homens tomem as suas decisões que podem influenciar a história. A nossa paralisia diante dos problemas da humanidade, do pecado da humanidade, não vai anular de forma nenhuma a bondade, a misericórdia e a salvação de Deus. A nossa inércia, a nossa paralisia humana vai fazer o quê? Ineficaz a expiação do sangue de Jesus? De forma nenhuma, mas ela vai tardar a obra do Senhor. Ah, mas a obra do Senhor ela não tarda, irmão. Entenda, é só uma maneira de falar para você entender. A Bíblia fala que enquanto todo mundo não conhecer Jesus, não será o fim. Como entenderão se não há quem pregue? Como pregarão se a gente está fazendo julgamento ao invés de mostrar o evangelho e o amor de Deus? Veja, mostrar o amor de Deus não é julgar a pessoa, é mostrar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É nos colocarmos na brecha, fazer como Daniel. Olha o que Daniel diz: pecamos e cometemos iniquidade. Lá no versículo 5 do capítulo 9 do profeta Daniel. Procedemos impiamente. Ora, se nós formos olhar a vida de Daniel, o tempo que ele passou na Babilônia, um homem justo, temente a Deus, ele está falando dele? Não, ele está falando de todo mundo, irmãos. Ele tem a consciência que ele não é perfeito, que ele precisa, que ele tem as suas limitações humanas. Não é isso? A oração ela é de extrema necessidade para a intervenção de Deus na terra. Nós temos que mostrar, e é esse sentido que fala que o reino de Deus é conquistado à força. É nesse sentido, tá? Essa verdade pode nos deixar constrangido com a nossa responsabilidade, a responsabilidade que implica a nós, certo? Aquilo que cabe a nós quando nós não oramos. Mas também há outra possibilidade de nós enxergarmos essa vertente. A honra que Deus colocou nas nossas mãos para que nós venhamos interceder pelo outro. Isso é uma honra, isso é um privilégio. Uma responsabilidade também deste tamanho é honra, é mérito. Deus falou assim, é privilégio, é agradável. Okay? Se permitirmos essa revelação dentro de nós, que ela eleve nosso coração e coloque e fala assim, nossa, o Eterno confiou em mim para orar. O Eterno confiou em mim para fazer essa vontade. Eis-me aqui, Senhor. Vamos fazer como Isaías, quando os céus abriu, né? Isaías olhou e viu Deus falando assim, a quem enviarei? Quem irá ter por mim? Vamos fazer como Isaías, vamos responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso não é fácil, irmão. Não é fácil, porque muitas vezes a gente vai ter vontade de esganar aquele que Deus mandou, enviou para salvar. Assim como fez Jonas. Jonas queria pegar a cidade de Nínive e jogar no inferno direto. A gente vai ter essa vontade porque a gente é humano, irmãos. Eu já entendo Jonas, irmão. Mas essa não é a vontade que Deus quer. A gente não pode simplesmente pegar um navio e ir para Tarsis. A gente tem que ir para Nínive, mesmo sabendo que Nínive naquela época não valia nada. A oração, ela é essencialmente uma parceira do Filho redimido, trabalhando ombro a ombro com Deus para a realização dos seus propósitos redentores na terra. Isso aqui é um servo do Senhor chamado Jack Hayford, que disse que a oração ela é essencialmente uma parceria entre o Filho e seu Pai, ou seja, entre nós e o nosso Deus. Amém? Vamos colocar, irmãos, em prática a vontade do Senhor e vamos abraçar essa incrível honra que o Senhor nos deu ao colocar nas nossas mãos a responsabilidade da intercessão pela humanidade, a responsabilidade de sermos sal e luz dessa terra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos fez embaixadores do reino de Deus, do reino maravilhoso de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria é o céu. A bandeira que nós temos que levantar é a bandeira do céu. Então que nós venhamos honrar. Eu não deixo a minha posição de embaixadora. Diga comigo, irmãos, eu não deixo a minha posição de embaixador ou de embaixatriz do reino para me rebaixar a embaixadora desse mundo. Amém, irmãos? Que Deus, em Cristo Jesus, desperte-nos a esse destino no Senhor e que as misericórdias do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, te alcance.